Olá, sejam todos bem-vindos à aula 4 da disciplina Teoria Atuarial 1. No nosso encontro de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre leis de mortalidade. Bem, a gente colocou aqui algumas definições e alguns tipos, tá? Então, a primeira definição fala que lei de mortalidade tenta descrever matematicamente o comportamento da mortalidade ao longo da vida de uma dada pessoa. Noutros termos, a gente tem que a lei de mortalidade é uma expressão matemática que descreve a mortalidade em função da idade e de um conjunto de parâmetros. E a gente colocou aqui algumas das principais leis de mortalidade, tá? Então temos Markham, Gompertz, Thiele, Perks e Hellman e Pollard. Bem, desde o ensino fundamental, né, que a gente, na matemática, tenta investigar qual tipo de relação existente entre duas variáveis, tá? Então, a gente estudava sempre a relação de x com y, né? Em que normalmente a gente padronizava o x como variável independente e o y como variável dependente, né? Ou seja, y depende de x, certo? Isso na prática quer dizer que normalmente a gente observa a variação na variável x primeiro, né? E depois verifica qual é o efeito dessa variação de x sobre y, tá bom? Então, no primeiro exemplo aqui, ó, a gente colocou uma relação linear entre x e y, tá? Ou seja, y igual a mais b vezes x. Dado que a gente já identificou a princípio quem são as variáveis, né, x e y, o que nos resta aqui na nossa função é chamado de parâmetro, tá bom? Então, temos aí que a e b são parâmetros. E esses parâmetros, eles servem justamente para nos dizer, né, que tipo de relação que existe entre x e y, né, como se comporta essa função, essa curva. Nesse caso aqui da função linear, né, da função do primeiro grau, essa relação no gráfico ela é dada por uma reta, né? E a gente sabe que o parâmetro a indica onde a função cruza o eixo y quando x igual a zero, né? Então isso a gente chama de intercepto ou coeficiente linear. E o parâmetro b ele diz para a gente qual a inclinação da nossa função, tá? Ou seja, qual a inclinação da nossa variável resposta y, tá bom? Em relação ao x. A gente chama esse coeficiente angular. Então, só para ilustrar um pouco melhor, se b, por exemplo, for positivo, né, ele for maior que zero, a gente vai ter uma função crescente, né? A nossa reta ela vai ser positivamente inclinada. Caso contrário, se o b for menor que zero, for negativo, a gente vai ter um comportamento dessa reta inverso, né, decrescente, tá bom? Bem, a gente vai usar então esse tipo de raciocínio, né, bem simplificado e bem exemplificado pela função do primeiro grau, para qualquer tipo de função que a gente identificar a partir de agora. Ou seja, a primeira coisa que eu faço é observar quem são as variáveis, né, que eu estou querendo relacionar, e vou observar quem são os parâmetros, tá bom? Olha só, aqui na nossa segunda função, eu tenho uma função de probabilidade, né? Eu estou dizendo aqui que eu tenho a probabilidade de ocorrência de um evento x qualquer, certo? Assumir um valor qualquer, ou seja, p de x maiúsculo igual a x minúsculo, é igual a p elevado a x vezes 1 menos p elevado a 1 menos x. Perceba que eu tenho aqui, ó, à esquerda da igualdade, eu tenho minha variável dependente, né? E à minha direita da igualdade, a gente identifica aqui a variável independente x, tá? Ou seja, eu estou dizendo que a probabilidade, né, de ocorrência do evento, ela depende do valor que o evento pode assumir, ok? Então, e a gente tem aqui, portanto, né, que restou na nossa função p minúsculo, ou seja, o p minúsculo aqui ele representa o parâmetro, tá, dessa função. E nesse caso em particular, esse parâmetro aqui representa a probabilidade de sucesso, né?
quem já estudou probabilidade consegue identificar com facilidade que é que se trata de uma função de probabilidade associada à distribuição Bernoulli, né? Bem, aplicando, né, esses exemplos ali gerais, agora realmente a nossa linguagem e ao nosso interesse aqui, né, na disciplina. Olha só, eu tenho aqui em cima L de x igual a k vezes ômega menos x. Tá? Perceba que à esquerda da igualdade eu tenho uma variável dependente, L de x, que representa o número de pessoas vivas à idade exata x. À direita da igualdade eu tenho minha variável independente x, né, que no nosso caso aqui na disciplina representa idade. Né? Ou seja, perceba que a gente está dizendo que o número de pessoas vivas, né, depende da idade daquele grupo, né, de pessoas daquele grupo. Tá bom? Perceba que restaram aqui, né, k e ômega na função. Ou seja, k e ômega são parâmetros para a gente. Tá? Eles vão nos ajudar a melhor entender a relação que existe entre a função biométrica, número de vivos, e a nossa variável independente, idade do participante, tá? Ou idade de pessoas naquele grupo. Aqui embaixo, né, a gente tem outra função, né, de nosso interesse também aqui em teoria atuarial 1, né, a função biométrica chamada força de mortalidade. Tá? Aqui a gente está escrevendo, por exemplo, né, como 1 sobre ômega menos x. Né? Ou seja, eu tenho que a força de mortalidade ela depende da idade x, né? E nos restou nessa função o parâmetro ômega, né, que representa o fim da tábua, né? A última idade da tábua. Tá bom? Então perceba que é isso que a gente vai fazer o tempo todo aqui, né? É o quê? Lei de mortalidade, ela normalmente relaciona alguma função biométrica, tá? Ela relaciona isso com a nossa idade x. Então, reescrevendo aqui, né, depois de apresentar algumas definições, né, de ter pelo menos citado algumas das principais tábuas, e de ter entendido melhor o que a gente está se propondo a fazer aqui, a observar, tá? A gente reescreveu que, desse modo, tentamos compreender o comportamento de vida e morte de um grupo de pessoas por meio de modelagem estatística, em que é necessária, a gente vai ter que observar dois passos aí. No primeiro momento, eu preciso adotar uma lei de probabilidade, certo? Uma lei probabilística, assumir uma distribuição de probabilidade, tanto faz. Porque, na verdade, é isso que corresponde. Uma lei de mortalidade, ela corresponde a uma lei probabilística, tá bom? Depois que a gente escolhe essa lei, né, a gente precisa fazer a estimação dos parâmetros. Então, retornando aqui para o slide anterior, perceba que quando eu quero relacionar a minha função L de x à idade, eu preciso conhecer k e ômega, né? Depois que a gente conhece esses dois valores, a gente consegue, de fato, delimitar ou identificar o tipo de relação entre as duas variáveis que eu tenho interesse, tá bom? Para a gente começar a entender aqui o exercício, né, do raciocínio, né, vocês vão ver que primeiro a gente vai mostrar parâmetros já dados, né, a gente vai supor aqui valores para os parâmetros, para a gente identificar, a gente perceber o que acontece com L de x quando x varia, por exemplo. Ou a gente vai supor o parâmetro também, um valor qualquer, para identificar o que acontece com a força de mortalidade, μ de x, quando x varia. Tá? Mas na realidade, né, na prática, não é assim que funciona. Né? A gente não estipula ao léu valores para os parâmetros. Né? A gente precisa estimar os parâmetros. Tá bom? Mas esse é um processo que fica um pouco mais para frente. Bem, a gente então apresenta aqui esse gráfico, tá? Em que a gente percebe uma relação negativa entre x e L de x, ou seja, quanto maior a idade, menor o número de pessoas àquela idade. Okay? Nesse gráfico, a gente relaciona a μ de x com o x, né? Essa relação ela é positiva, ou seja, quanto maior a idade, maior a força de mortalidade ou maior o risco de morte. Tá bom? Bem, então a gente vai começar agora a apresentar, né, algumas das principais leis de mortalidade, certo? A gente vai ver que alguns autores idealizaram e formularam algumas relações
entre x, a idade, e as funções biométricas, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a lei mais simples. Ela foi apresentada por De Moivre em 1724, né? E ele sugeria, enfim, que os valores de L de x da força de mortalidade μ de x poderiam ser razoavelmente representados por essas duas funções. Essas duas funções, não sei se vocês estão identificando, né? Mas foram as duas funções que eu coloquei lá atrás, né? Para a gente explicar aquela relação entre idade e função biométrica e observar também a presença dos parâmetros, tá bom? Bem, uma observação em relação a essa lei, né? É que ele recomendava o uso dessas formulações somente para idades entre 12 e 80. Tá? Então, essas fórmulas elas desconsideram a infância, né, e uma velhice também muito avançada. Bem, então a gente tem aqui que 100 anos mais tarde, em 1825, né, 100 anos mais tarde em relação à publicação do De Moivre, Gompertz ele apresentou a seguinte alternativa para a força de mortalidade. Tá? Então temos aí a força de mortalidade, agora depende de B vezes C elevado a X. Ou seja, a força de mortalidade depende da idade X, e a gente agora tem a presença de dois parâmetros, B e C. Tá? Ele fez uma observação também aqui sobre a existência de uma medida de vitalidade. Né? Já que a gente tem que a força de mortalidade ela é uma medida relacionada à morte, né? Então ele fala que o seu inverso, 1 sobre o μ de x, né, seria uma medida de vitalidade, tá bom? Olha só, na aula passada, né, na aula 3, a gente apresentou algumas relações entre funções de sobrevivência, né, funções biométricas, né? E essa definição tinha sido apresentada lá. Essa definição primeira aqui, ó, que a nossa função de sobrevivência ela pode ser escrita como exponencial, né? Aqui em cima temos menos a integral da força de mortalidade. Ou seja, a função de sobrevivência depende da força de mortalidade. Tá? Então, partindo dessa definição geral aqui, o que a gente fez? A gente substituiu no lugar dessa força de mortalidade genérica a nossa força de mortalidade de Gompertz, que a gente acabou de ver no slide anterior. Tá? Então, a gente saiu aqui desenvolvendo o cálculo, né, ó, linha por linha, até que a gente conseguisse chegar aqui, ó, a função de sobrevivência pretendida, ou seja, a função de sobrevivência relacionada à lei de mortalidade de Gompertz, tá bom? Ainda aqui, ó, em decorrência dos cálculos anteriores, a gente tem aqui a seguinte função, número de vivos, tá? A idade exata x. Então a gente tem aqui um produto entre k vezes, né, g elevado a c elevado a x. Novamente, eu tenho aqui a função biométrica Lx, que depende da minha variável independente idade, dada pelo x. E agora a gente tem aqui três parâmetros, k, g e c. Tá bom? Bem, em relação à lei de mortalidade de Maykham, então um pouco depois, né, ó, de Gompertz, e na verdade a partir da ideia de Gompertz, né, a gente tem o desenvolvimento e a extensão de Maykham. Tá? Então temos aqui, ó, a força de mortalidade, ela é escrita como A mais B vezes C elevado a X. Perceba, pessoal, que se não houvesse esse termo aqui, ó, na parcela da soma, né, esse a gente teria aqui somente a força de mortalidade que já havia sido expressa por Gompertz, tá? Então, o incremento de Maykham, né, a novidade aqui que ele implementou, foi o acréscimo desse parâmetro A. Então, a gente agora tem três parâmetros A, B e C, né, que explicam a relação entre a idade e a força de mortalidade. Foi o que ele raciocinou aqui, né? Essa constante ela foi adicionada porque, segundo Maykham, nem todo o risco de morte é explicado somente ou está somente em função da idade. Tá? Tem um risco de morte que independe da idade. Ou seja, né, ele chamou isso aqui, ó, de uma constante A, que seria responsável pelas mortes por causas fortuitas.
especialmente acidentes, tá? Então, de fato, faz sentido esse incremento aqui que foi implementado por ele. Bem, de forma análoga ao que a gente apresentou lá em Gompert, a gente também consegue chegar aqui a essa expressão de L de x. Tá bom? Percebam que lá foi o que a gente fez, né, em Gompert. A gente apresentou a formulação para a força de mortalidade através daquela definição geral de sobrevivência, né, que depende da força de mortalidade. A gente encontrou a sobrevivência de Gompert, né, e finalmente a gente conseguiu encontrar o número de vivos lá. Aqui você pode seguir o mesmo passo a passo, tá bom? Então você pode encontrar a função de sobrevivência, de Macan, né, se utilizando da definição de força de mortalidade Macan, e finalmente encontrar essa expressão aqui para o número de vivos. A gente faz só uma observação aqui que né, para a utilização, né, da lei de mortalidade Macan, é indicado, né, que os parâmetros A, B e C assumam valores dentro desses intervalos aqui. Tá bom? E aqui mais rapidamente a gente apresenta também a força de mortalidade segundo outras leis. Então temos a força de mortalidade segundo a lei de Weibull. Tá? Perceba que eu tenho aqui a força de mortalidade μ de x, depende da idade x, e eu tenho aqui dois parâmetros, C e delta. Aqui a gente tem a lei de mortalidade de Peirre. É bacana essa formulação aqui, porque ele apresenta a força de mortalidade, né, em três parcelas de soma, em que cada parcela dessa corresponde a uma fase da vida. Tá? Então, a primeira parcela corresponde à infância, a segunda à fase adulta e a terceira à fase de velhice. Tá bom? Então temos aqui o primeiro termo da expressão, remete à mortalidade infantil, com queda acentuada após o nascimento, né? Porque a gente sabe que essa informação de morte entre as idades 0 e 1 ela é bem acentuada, né? Então, com o passar da infância, quanto mais velha a criança fica, menor fica o risco de morte. Então, é por isso que ele suaviza, né? Através disso aqui. A parcela central, né, representa a mortalidade por causas externas, né? Ou seja, a fase adulta aqui ela é explicada pela formulação de causas externas. E a terceira parcela, né, que eu falei que associei aqui à fase de velhice, ele se utilizou simplesmente a lei de Gompert, né? Então temos aqui aquele produto, um primeiro vezes um segundo parâmetro elevado à idade x, tá bom? Temos essa formulação aqui de Perks, né? Então a nossa força de mortalidade μ de x, novamente depende da idade x, né? Só que com essa carinha aqui nova, tá bom? Então temos aqui no numerador a expressão, é aquela proposta por Macan, na verdade, né? Está escrita Gompert aqui, mas isso aqui é de Macan, porque tem um A na frente. Enquanto o denominador tem por objetivo atenuar o crescimento exponencial decorrente do numerador. Okay? Então é uma extensão do modelo proposto por Macan. Tá bom? O que mais? Esse modelo aqui, o de Hellman e Polar, ele é um modelo muito usado. Tá? Então, se vocês procurarem aí artigos, livros, né, que propõem a construção de tábua de vida para uma população inteira do país, né, para uma população específica, por exemplo, uma tábua de vida somente para pessoas que possuem seguro, né, eu posso construir uma tábua de vida somente para pessoas que têm plano de saúde. Então, é muito comum que as pessoas, quando vão construir tábuas, né, hoje, se utilizem dessa lei aqui, tá bom? Perceba que ela tem uma estrutura geral parecida com a de Thiele, né? Ou seja, ela também divide a força de mortalidade, né, geral em três parcelas de soma, em que cada uma das parcelas corresponde a uma fase de nossa vida, tá bom? O que mais? Aqui é só para falar que o estudo sobre lei de mortalidade não para, né? Claro que já existem muitas leis, mas a busca por novas leis ela continua, certo? Então, nesse sentido, a gente tem aqui que muitos pesquisadores têm estudado novas distribuições de probabilidade
para explicar o nosso evento de interesse, né, relacionado à vida e morte. Aqui eu só coloquei, só para citar mesmo, tá, algumas dessas novas, entre aspas, tá, dessas novas distribuições. Bem, em relação a esse slide aqui, o mais importante é comentar o que está destacado em vermelho, tá, e que diz, né, que a gente não pode dissociar o comportamento da mortalidade do fator tempo. Tá? O que é que significa? É que não basta que eu construa uma tábua, agora em 2020, né, para a realização de um cálculo qualquer agora, e que eu permaneça usando essa tábua em 2021, 2022, etc. Por quê? Né? A permanência de uso seria inapropriada, tá? Porque a gente sabe que com o passar dos anos, a tendência é que a expectativa de vida e sobrevida elas aumentem. É o chamado aumento de longevidade da população. Ou seja, permanecer usando essa tábua de forma estática seria, né, inadequado, tá bom? Porque a tábua ela consideraria valores relativos à morte maiores do que de fato seria no futuro, tá bom? O que mais? Cabe destacar também aqui, ó, diferença entre populações, né, e subpopulações. Por exemplo, a gente normalmente é razoável supor, né, ou esperar que a população de pessoas seguradas, né, seguras, não tenha o mesmo padrão de mortalidade da população como um todo, da população em geral. Tá? O que é razoável supor isso? Né? Por que é razoável? Porque normalmente as pessoas que têm seguro são pessoas que têm uma renda superior, né, do que a população em média. Tá? Então, normalmente essas pessoas elas têm uma sobrevida maior do que a população em geral. É razoável supor isso. Mas é claro que isso é só uma hipótese e a gente sempre precisa averiguar essa hipótese por meio de testes. Né? Outra população ou subpopulação, né, que a gente pode considerar aqui como razoável supor que tenham comportamentos distintos em relação à mortalidade, são homens e mulheres. Né? Então é comum que a gente construa, por exemplo, uma tábua geral, né, para a população em geral de vida, para ambos os sexos, ou então que a gente segmente isso, né, e construa uma tábua específica para homens e outra tábua específica para mulheres. Bem, então era isso que a gente tinha para apresentar, tá? Em relação à aula 4, que estão as principais referências. Temos aqui um material apresentado pelo professor Cícero, né, no Simpósio de Atuária, e o livro também de Garcia e Simões, de Matemática Atuarial. Então, mais uma vez, qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço e até a próxima aula.